Então, hoje, o tema do estudo que nós vamos falar um pouco é sobre a democracia, né, e o declínio dessa democracia. É importante que a gente consiga compreender, no tempo em que nós estamos vivendo agora, que o quanto essa queda da democracia, isso impacta de uma forma muito negativa nas nossas vidas, na vida das pessoas. O meu estudo hoje ele é baseado também nas duas últimas apresentações do Ancien Parti, foi na Campal da França, no mês de outubro desse ano. A democracia, ela faz parte de um dos tipos de governos que existem, né, que existe, e a democracia, ela é um regime político. Eu trouxe o significado que está aqui na Wikipédia, que fala que a democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Então, democracia seria o governo do povo, o governo para o povo. E ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos e vamos começar entendendo um pouco como funciona o governo dos Estados Unidos. Alguém poderia dizer, por favor? Sim. Três ramos, que é o executivo, o legislativo e o judicial. Isso mesmo, isso mesmo. Os estados, Gabriel também colocou aqui 3 ramos. Então, é realmente isso. Os Estados Unidos são uma república federativa presidencialista e dentro dessa república federal presidencialista, nós temos esses 3 poderes que foram mencionados aqui, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, vamos entender um pouco mais sobre quem compõe esses 3 tipos de poderes. No poder judiciário, a função do poder judiciário seria, no caso, a de julgar, onde há também a capacidade, né, e a prerrogativa de julgar de acordo com as leis que fazem parte da Constituição, e essas leis que fazem parte da Constituição também são criadas pelo poder legislativo. E nos Estados Unidos, o poder judiciário ele é composto pelas cortes, né, os tribunais, os juízes, e também temos a Suprema Corte. O poder legislativo, como o nome diz, legislativo vem de leis, é onde são criados as leis. E essas leis têm como objetivo de abranger de uma forma geral ou individual também, e elas devem ser aplicadas a toda a sociedade com o objetivo de satisfazer os grupos de pressão, a administração pública, a sociedade e a própria causa. O poder legislativo nos Estados Unidos ele é composto e o Congresso ele tem 2 divisões, digamos assim. Tem 2 casas,
uma das casas seria o Senado e a outra casa a Câmara dos Representantes. Já no poder executivo, o poder dele é aquele poder do Estado que nos moldes da Constituição de um país possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. Então, ele é exercido pelo presidente, mas nós sabemos também que o presidente ele não trabalha sozinho, então tem outras pessoas que compõem o poder executivo. E falando dos Estados Unidos, o poder executivo ele se concentra na Casa Branca. E algo importante que eu acho que para a gente possa entender o desenvolvimento desse estudo é que a gente consiga compreender que quando o poder legislativo ele cria uma lei, primeiro essa lei ela passa pela assim, que é a Casa Baixa cria as leis e ela precisa ser votada pela maioria das pessoas em a Casa dos Representantes, e se a maioria vota, essa lei ela vai para outra casa do Senado, ela vai para outra casa do Congresso, que é o Senado. E o Senado também precisa avaliar essa lei e se vota, né, se eles votam a favor, essa lei ela passa para o poder executivo, onde o presidente ele precisa avaliar essa lei, se ele concorda com ela, e se ele concorda e assina, essa lei ela entra em vigor e ela passa a ser uma lei. Se caso ela chega no poder executivo e o presidente não concorda, ele não assina, essa lei ela não entra em vigor. Porém, existe uma outra forma de um Estado, digamos assim, conseguir implementar uma lei sem que dependa da aprovação do presidente, sem que precise passar pelo poder executivo. E é de acordo com essa sigla que eu coloquei aqui, a maioria absoluta. E como o nome diz, né, vem de maioria, é quando mais que a metade do número total de indivíduos que compõem o grupo, eles têm a mesma ideologia e concordam com a mesma coisa. Mas nesse caso específico de querer criar leis, fazerem com que elas entrem em vigor, é preciso haver uma maioria absoluta dentro do poder legislativo, porém nas duas casas, tanto na Casa dos Representantes quanto no Senado. E isso é muito difícil de acontecer. Então, quando não há uma concordância, se não há uma maioria absoluta dentro das duas casas, que seria o Senado e a Casa dos Representantes, ela não pode ser implementada e ela também morre. E algo interessante também que eu vou destacar aqui é que, embora a Constituição americana ela não mencione, mas a existência de partidos políticos, todas as decisões políticas do Estado americano, desde até a eleição de um presidente, ela está vinculada ou ela gira em torno ou do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Quando a gente fala de Partido Republicano e Partido Democrata, assim, só pelos nomes, quais são as diferenças mais básicas ou as que mais vêm? Vocês poderiam dizer?
Carolina falou que na lei da maioria absoluta, para passar uma lei sem aprovação do presidente, é preciso 67%. Sim. As maiores diferenças, assim, quando eu falo de Partido Democrata e Republicano, é que os democratas hoje eles possuem uma maior preocupação com relação aos problemas sociais e aos direitos humanos. Já os republicanos, eles são mais conservadores do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, da moral e dos costumes. Então, isso seria, assim, de uma forma bem básica, mas isso abrangeria muito outras coisas também. Então, acho que ninguém quer comentar, vamos continuar. O ancião Parminder, nesse estudo que ele passa na Campal da França, ele faz menção de um artigo chamado O Caso Mais Assustador de Todos. E esse artigo ele é de uma fonte internacional, não é americana, e esse artigo trata do estado da Carolina do Norte. A Carolina do Norte, a gente não tem muitas informações, ela não é tão falada assim como outros lugares do mundo, de certa forma, mas a Carolina do Norte é um dos Estados Unidos, que se localiza na região sudeste. E, como muitos de nós sabemos, atualmente a Suprema Corte ela tem voltado a fazer sessões e em dezembro desse ano eles vão avaliar esse caso que foi levado até a Suprema Corte. E o artigo diz, o autor do artigo começa dizendo que eu não vou ler todas as partes do artigo, porque senão ficaria algo muito grande, mas eu vou falar algumas coisas, e diz que se o tribunal apoiar a teoria desonesta e independente do Estado, isso colocaria os Estados Unidos diretamente no caminho do autoritarismo. O assunto aqui que vocês acham que está sendo contestado. Sim. O assunto contestado tem a ver com a legislatura independente do Estado, que está relacionado, ou que significa os direitos estaduais, que também, como poderia dizer, fazer emendas. Gabi, você pode? Seria, por exemplo, quando você tem uma lei e você vai e faz a correção, uma mudança, ou agrega alguma coisa a isso. Sim, exatamente isso. Emendas são modificações da Constituição de um Estado, resultando em mudanças constitucionais. E nesse caso, quando diz sobre essa teoria da legislatura independente do Estado, independente nesse caso aqui seria o poder de fazer algo ou fazer o que eles quiserem, sem que os outros poderes pudessem interferir ou sem que ninguém pudesse revogar. E o poder legislativo da Carolina do Norte quer que a ideia de ter uma legislatura independente entre em vigor. E o autor do artigo, ele continua dizendo que existe uma competição séria e preocupante entre democracia,
autoritarismo e o fascismo. E o que muitas pessoas acreditam, e por isso não entendem o quão grave isso é que acreditam que a democracia não pode acabar. E o que seria, então, a teoria do legislativo estadual independente? Essa teoria se fundamenta na ideia de que uma Constituição dos Estados Unidos permitiam que as legislaturas estaduais estabeleçam regras de tempo, local e maneira para eleições federais, não devendo estar sujeitas às leis. Em outras palavras, seria dizer que as legislaturas estaduais devem ter o poder absoluto de determinar como as eleições federais serão realizadas sem a interferência do tribunal. Acham que isso significa? Poderia acarretar se uma lei assim fosse aprovada? Rayane. Primeiro o Gabriel, depois a Cris. Boa noite, Rayane. Então, eu tenho problemas de explicar isso em palavras simples, mas o pouco que eu entendi seria basicamente tem a ver com o sistema de governo dos Estados Unidos, né, que é onde as eleições funcionam através de representantes, né? Então, cada estado, nas eleições, uma vez votados, mandam representantes para que esses eleitores elejam o presidente. Então, se os estados tivessem essa liberdade, né, de ratificar ou anular os resultados de maneira independente, eles poderiam simplesmente manipular, vamos dizer assim, né, os resultados de uma forma bem, falando bem geral. Eu queria falar. Sim, Rayane, eu ia usar justamente uma frase que o Gabriel falou no final sobre a manipulação, né, de forma deliberada. Sim, muito bom. Então, se fosse aceita uma lei em que o poder legislativo, de certa forma, ele tivesse o poder absoluto de controlar, de certa forma, as eleições, como seria, de que forma, e aqui eles pedem que o poder judiciário, as leis judiciárias não intervenham nisso. Então, de certa forma, isso significa que a corte ou o poder judiciário não pode intervir ou supervisionar o poder legislativo. E a legislatura estadual, ela deveria ter o poder total, de certa forma, assim, de como as eleições irão acontecer. E é essa a teoria que eles querem implementar, que está sendo levada para a Suprema Corte. Agora que a gente viu sobre como são as duas formas de que leis podem ser criadas e como elas podem entrar em vigor, a primeira seria, no caso, a partir da mais correta, que seria passa pelo poder legislativo, depois passa para o poder executivo, mas tem também uma que no caso seria por meio da maioria absoluta, e que é uma das mais difíceis, né, de conseguir. E
O ancião Parmiller também, ele faz uma revisão sobre vezes na história, né, dos Estados Unidos, quantas vezes o Congresso ele conseguiu ter uma maioria absoluta nas duas casas. Os Estados Unidos se encontra no 117º Congresso. E dentre todos esses, apenas 7 foi conseguido uma maioria absoluta. Coloquei aqui no quadro para que a gente possa revisar um pouco. No 39º Congresso, que foi no ano de 1865 a 1867, eles conseguiram ter uma maioria moral maioria absoluta, desculpa, nas duas casas, e eles eram no 40º Congresso também, que foi do ano de 1800 a 1869, eles também conseguiram uma maioria absoluta e foi o 41º Congresso, que foi do ano de 1869 a 1870, também conseguiram. No 43º Congresso, também 43º, foi no ano de 1873 a 1875. E depois, quando eles obtiveram novamente a maioria absoluta, novamente no Congresso, foi no 74º Congresso, que já foi no ano de 1935 ao ano de 1936. Maioria absoluta democrata. No 75º também houve, foi de 1937 a 1909, também foi de um Congresso Democrata. O 89º Congresso, que foi do ano de 1965 a 1967, e também foi de um Congresso Democrata. Então, aqui, os republicanos ganharam 4 vezes. Aqui seria o século XIX. No século XX, temos aqui que os democratas ganharam 3 vezes nesse Congresso. Olhamos para esse contexto da história americana, essas datas aqui, vocês mais ou menos se recordam qual contexto histórico seria esse? Guerra Civil. Sim. Guerra Civil. E aqui também nós temos 2 grupos principais, que é o Sul e o Norte. E aqui também a gente tem, no Sul e o Norte, a gente tem esse Partido Democrata e o Partido Republicano. No Sul, Democrata, e quem era o Republicano no Sul e no Norte? O Norte eram os republicanos. Vocês se lembram nessa história sobre o que o Sul, os democratas, eles lutaram? Então,
pela escravidão, norte, Para libertar os escravos. para libertar os escravos. Ora, estava sendo mais correto. Teoricamente, norte. Não. 19. Agora, dessa época aqui, um pouco antes, eles falam que houve uma mudança no Partido Democrata, porque eles inverteram os papéis. O nome do presidente dessa época, eu não sei se vocês lembram do Johnson, acho que é pronuncia o nome dele, sido no movimento dos direitos civis, e na época também de 1960 temos o Martin, foi o movimento dos direitos civis. É falado no estudo que essa mudança do Partido Republicano ela acontece um pouco antes e seria por volta aqui desses dois congressos, né? Aqui, o presidente que está aqui se chama Roosevelt. Ele foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Ele muda a América. Hoje, quando pesquisamos sobre ele está entre as influências dele. E ele foi um democrata. E ele foi presidente nesses dois congressos. Ele começou em 1935, o mandato dele em 1945, quando ele faleceu. E nesses dois aqui, ele estava no... E a gente tinha na casa, a gente tinha democratas e no poder também tínhamos democratas. Então, eles tinham poder absoluto. E eu não sei se vocês lembram, mas o Roosevelt, ele lutou e trabalhou muito por coisas que estavam mais ligadas a problemas sociais e direitos humanos nos Estados Unidos. Ele está cortando às vezes. Eu não sei se agora está melhor. Gabriel disse que é importante diferenciar que isso referente à legislativa e judiciária em nível estadual, não federal. Sim. Obrigada, Gabriel. Está normal agora? Ok. E um outro... tá bem. E um outro ponto importante a ser feito aqui é que em todos os congressos que houveram a maioria absoluta, o melhor lado sempre ganhou, porque os democratas do século XX, esses aqui, eles estavam lutando por boas causas, e aqui, o democrata seriam os republicanos do século XIX. Então, de certa forma, o lado que melhor defende as coisas boas sempre ganhou nas 7 vezes em que houveram maioria absoluta na história dos Estados Unidos.
Então, hoje, depois que houve essa mudança, esses papéis trocados no governo democrata e no republicano, para a gente, qual é o partido que melhor luta por causas que nós defendemos e que achamos importantes? O democrata ou o republicano? Os democratas. Ah, sim. Os democratas. E a outra coisa que eu disse um pouquinho antes, que foi essa questão de que sempre o melhor lado ganhou na maioria das vezes em que houve casos de maioria absoluta. Hoje o governo republicano, ele sabe disso. Então, hoje eles usam uma ideologia, mas não sei se eu poderia usar essa expressão ideologia, mas eles estão implementando agora um plano que eles estão, né, desenvolvendo há décadas, que se eles não podem ganhar de forma justa, então eles trapaceiam. E é dessa forma que eles têm a intenção de acabar com a democracia. E uma das formas com que eles fazem isso é a forma como eles leem o documento hoje. O documento, no caso, a Constituição. Eles leem ela de uma forma literal e, às vezes, descontextualizada. E nisso eles querem interpretar ela de uma forma que não abranja outras pessoas. E se, por exemplo, está escrito na Constituição que todo homem tem direito à vida, à liberdade, ao lazer, à educação, e outras pessoas vêm e dizem que isso não está incluindo todas as pessoas, está faltando pessoas que não estão fazendo parte, então eles podem dizer, mas isso está na Constituição, então você deveria fazer uma emenda, mas não seria possível fazer uma emenda hoje, no tempo em que estamos vivendo. E é exatamente essa forma literal como eles leem a Constituição, é a forma como o adventismo também lê as Escrituras, lê tudo de uma forma literal, o assim diz a lei, ou assim diz o Senhor. E é trapaceando que eles terão sucesso em fazer com que a democracia entre cada vez em declínio. E também é dessa forma, trapaceando, que eles irão conseguir também passar uma lei dominical. Usamos a expressão lei dominical, mas sabemos que não tem a ver. Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu gostaria de terminar com a oração final que o Parminder fez no final do último estudo, e ele diz assim: Santo Deus, nós agradecemos pelo seu cuidado sobre nós ao vermos a história. Se esse fosse um mundo justo, se as pessoas seguissem as regras da lei, se fossem razoáveis e justos, então nós saberíamos que nunca poderia haver uma lei dominical. Agora nós entendemos os mecanismos pelos quais essa lei será implementada. Não que nós acreditemos que há uma lei específica. Nós sabemos que não há nenhuma relação com o domingo. Eu sei que o Senhor entende o que é nossa oração. Ajude-nos a enxergar o quão fácil é para a humanidade ser manipulada e usada,
tanto nossos líderes quanto as pessoas comuns. Se as pessoas seguissem a Constituição de maneira apropriada e justa, o Senhor nos mostrou quais seriam os resultados. Uma terra verdadeiramente gloriosa, onde a liberdade e a paz reinariam. E como o Israel antigo seria um pouco para o restante do mundo. Ajude-nos a traçar da causa para o efeito, para que possamos enxergar a morte da democracia, para que possamos entender a sua causa e a direção que isso vai nos levar. Agradecemos porque entendemos essas coisas e que o Senhor continue a derramar sua luz sobre o seu povo. Nos guie e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos terminar com uma oração? Obrigada, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui. Eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão nos vendo, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, um bom descanso também. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.